encarar as intempéries da vida. Não vamos ter estrutura para, como formos esmagados ou pisados, a continuarmos firmes na presença de Deus. Por isso que eu defino a oração sendo a respiração da alma. Amados irmãos e distintos companheiros de ministério, eu quero vos dizer nesta noite que se essa igreja dobrar a oração, se nós orarmos intensamente, nós vamos inundar a habitação de Deus. Se nós orarmos, faremos grande diferença. Deus fará a grande diferença. O versículo 6, a qual nós lemos juntamente com o versículo 12, olha a oração de Josafá. Não foi uma oração comum, não. Josafá se humilhou, ao mesmo tempo engrandeceu a Deus, quando ele disse: ó Senhor Deus, Deus das nações, porque só Tu podes, Deus, porque Tu és grande. Ele começou uma oração exaltando a Deus, colocando Deus de fato no lugar, porque Ele é grande, Ele é na verdade imensurável. E depois lá no versículo 12, Josafá começa a dizer: Senhor, não fará justiça, porque uma grande multidão, ou seja, os filhos de Amon, o povo lá de Seir se uniram, os moabitas se uniram para destruir conosco. Senhor, não vai fazer justiça? E ele continua orando, dizendo: porque em nós não há força alguma contra essa grande multidão. Josafá estava fazendo uma oração, a qual ele entregava, ele deixava bem claro para Deus que de si mesmo ele não ia conseguir nada. Ele estava deixando claro para Deus que o seu povo não tinha condições de vencer os seus opositores. E a Bíblia nos diz que quando nós nos humilhamos para Deus, quando nós reconhecemos que Ele é grande, Deus se alegra a ponto de nos dar vitória. Josafá se humilhou para Deus, esperando uma resposta do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que se nós nos humilharmos mais um pouquinho, ainda hoje, Deus vai responder a tua petição. Ainda hoje, Deus vai dar a tua vitória. Persevera em oração, igreja. Não desanima. Não retrocede, não olha para trás. Não encare o momento que você está vivenciando, mas permaneça convicto, permaneça com a tua fé inabalável, ainda que as situações sejam opostas, ainda que haja desemprego, enfermidade, doença, ainda que haja um monte de contratempo. Persevere na oração, porque a oração, Tiago disse, é a chave da vitória. A oração é o nosso remédio espiritual. Eu posso citar, por exemplo, alguns homens da Bíblia, porque todos os grandes homens da Bíblia foram homens de oração. Sem oração, Deus não revela. Sem oração, não tem cura. Sem oração, Deus não faz milagre. A oração, eu diria que é uma senha para adentrarmos no coração de Deus. Exemplo esse. E quando nós olhamos e vamos ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 6 e o versículo 12, eu vejo um grande rei, um homem rico chamado Salomão. O capítulo 6, o verso 12, Salomão faz uma oração extensa e ele começa a dizer: Deus, eu construí um templo para o Senhor. Deus, eu quero a tua presença desse templo, dentro do templo. Salomão sabia que um templo grande, um templo bonito, sem a presença de Deus não vale nada. Quantas igrejas grandes, enormes, com tantos membros, mas se não tem a presença de Deus, não adianta nada. Salomão, quando construiu o templo, ele disse: Senhor, eu quero aqui dentro a sua glória, eu quero aqui dentro a sua presença. E no capítulo 7, do versículo 1 de 2 Crônicas, Deus responde a Salomão. De que forma, Deus? A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu dentro do templo. Deus mandou tanto fogo que a glória de Deus foi patente naquele lugar. Os sacerdotes não podiam entrar dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus era muito forte. Foi Deus respondendo a oração de Salomão. A Bíblia nos diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, eu então ouvirei do céu as suas orações, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. O Senhor continua falando de oração lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, quando Ana faz uma petição a Deus, quando Ana começa a se humilhar e dizer: Deus, eu
milagre. Eu sou estéril, Deus, mas o Senhor pode fazer o milagre. A Bíblia nos diz que Deus ouviu a oração de Ana e transformou Ana numa mulher fértil. O que dizer de Esther? No capítulo 4, no versículo 14, quando Esther viu que o teu povo judeu estava ameaçado, Esther agora chama o teu povo e diz: olha, abre um jejum e entra em oração, porque eu vou falar com Assuero, eu vou falar com o rei, mas precisamos de uma oração para mover a mão de Deus. Amados irmãos e distintos companheiros de ministério, Tiago, no capítulo 5 e no versículo 17, Tiago diz o seguinte, amado, que Elias, homem de Deus, orou para que Deus não mandasse chuva, e durante 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre Samaria. Ou seja, Deus mudou, Deus parou o tempo agora, Deus fez algo sobrenatural acontecer. Sabe para quê? Para responder a oração de um servo, para responder a oração de Elias. Deus vai fazer o que for possível, Deus vai fazer até o impossível para responder a tua oração. Deus faz até o que parece que não tem jeito, Deus faz até o que nós nem imaginamos. Ele cria a situação, Ele traz à existência coisas que não existem, Ele vivifica coisas que estão mortas. O que dizer no livro ainda de Daniel? A Bíblia nos diz lá em Daniel capítulo 6 que Daniel era homem de Deus. Pastor, por que homem de Deus? Porque Daniel também era homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Livro de Daniel capítulo 6 versículo 10. De manhã Daniel orava, de tarde Daniel orava, e de noite Daniel também orava. Aí a Bíblia diz que aqueles homens que faziam parte da cúpula governamental, que estavam ao lado do rei, eles pensaram: mas esse cidadão aí, tudo que ele faz dá certo, todos os projetos dele dá certo, e ele só anda orando. Então disseram: vamos parar com uma oração de Daniel, vamos criar uma situação para ele parar de orar. Se Daniel para de orar, Deus não seria com ele. Diz a Bíblia Sagrada, ainda no capítulo 6 de Daniel, porém agora, no versículo 5 e 6 a seguir, a Bíblia diz que então começaram agora a arquitetar um plano para acabar com Daniel, para ele parar de orar. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles fizeram um edito, chegaram até o rei e disseram: rei, olha o que nós fizemos. Fizemos um edito que diz assim: qualquer homem que durante 30 dias fizer qualquer oração, qualquer petição, a não ser o Senhor, rei, se não for para o Senhor, que seja lançado dentro da cova com os leões. Sabe por que criaram esse edito? Para pegarem Daniel. Então o rei automaticamente assinou o edito, e a Bíblia diz que chegou aos ouvidos de Daniel que se alguém orasse para qualquer Deus, a não ser o rei, que seria lançado dentro da cova com os leões. O que fez Daniel? Diante desta ameaça, Daniel poderia parar de orar. Daniel poderia colocar um ponto final ou uma vírgula para dar uma pausa, mas a Bíblia diz que Daniel escancarou as portas e as janelas que davam de frente para Jerusalém. Daniel não estava nem aí para as consequências. Ele continuou orando 3 vezes o dia, abriu as portas para que o diabo visse que não iria amedrontá-lo, que não iria parar o plano de Deus na vida dele. E Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. A Bíblia nos diz que então disseram: rei, joga ele dentro da cova com os leões. Ei, o edito do rei, ser jogado na cova com os leões, não amedrontaram Daniel, não tirou Daniel do seu foco, que é a oração. Eu quero dizer para você nesta noite: você não pode perder o seu foco, você não pode sair da linha qual Deus te colocou. Temos que permanecermos firmes, temos que ser constante, não orar hoje e aí pronto amanhã, sermos constantes como Davi, a cada dia vencer, matar um leão, no outro dia mata o urso, e assim sucessivamente. Ei, diz a Bíblia que pegaram Daniel e lançaram dentro da cova com os leões. O que é que aconteceu, pastor? Ei, Deus abandonou Daniel? Não, porque Deus não abandona os seus servos que oram. Deus ouve o clamor da igreja. Aleluia! A oração, quando soa na audição de Deus, parece que Deus, eu vejo Deus pulando de alegria, porque quando nós oramos, nós estamos criando afinidade com Deus. Quando nós oramos, nós passamos a ser íntimos para com Deus. Quando nós oramos, nós passamos